Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas empresas que eu tenho na minha carteira. Vou te falar no final qual foi a rentabilidade que eu tive nos últimos anos e onde que os dividendos se encaixam nisso. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas é um papo reto para te mostrar o que tá funcionando para mim. Eu tô muito animada para falar sobre esse assunto, então vamos lá. As ações que eu tenho na minha carteira, elas são baseadas num conceito que a gente chama de risco assimétrico. Eu sei que o nome é meio chique, mas a ideia é super simples. Risco assimétrico é quando o potencial de ganho é maior do que o risco que você corre. Você já parou pra pensar que quase todo mundo no planeta é cliente de algumas poucas empresas? Se você tem computador, você usa Windows? Você tem celular? É Android ou é um iPhone da Apple? E é exatamente por isso que eu invisto nessas empresas. Microsoft, Google e Apple. Essas empresas, elas fazem o mundo girar. E isso não vai mudar tão cedo. Porque com essas empresas, não tem tempo ruim. Todos os países do mundo, salvo algumas exceções, estão cheios de clientes. Aqui, por exemplo, o YouTube, que é do Google, eles estão lucrando o tempo todo com propagandas que interrompem o vídeo o tempo todo. Você já percebeu que o mundo todo ainda gira em torno de cartões de crédito e débito? Sim, é verdade que o Pix está crescendo no Brasil e em alguns outros lugares também, mas o mundo inteiro ainda usa Visa e Mastercard. Você já imaginou que eles ganham um tributo em cada transação que uma pessoa faz? Ou seja, eles recebem uma pequena taxa de cada transação que é feita no planeta. É um negócio assim genial. Então Visa e Mastercard também são empresas que têm um certo peso na minha carteira, e eu admito que eu não sou super fã do modelo de negócio, mas é indiscutível que são empresas que são muito lucrativas e que têm bons fundamentos. A próxima é a Coca-Cola. Muita gente pensa que a Coca-Cola só vende refrigerante, mas a Coca-Cola, ela é dona de centenas de marcas de sucos, de outras bebidas, inclusive até mesmo o Guaraná Jesus é da Coca-Cola. Então, Schweppes, Del Valle, Mate Leão, Monster, tudo isso é da Coca-Cola. E o McDonald's, ele tem um modelo de negócio tão forte que é quase um gigante do setor imobiliário. Então, a economia de um único país não é o suficiente para derrubar, o McDonald's, já que ele está presente no mundo todo. Eu também tenho na minha carteira empresas como Berkshire Hathaway, que é dirigida pelo lendário Warren Buffett, com uma rentabilidade média de 20% ao ano em dólar nos últimos 44 anos. Eu também tenho, algumas gigantes no setor de investimentos, como por exemplo Blackstone, BlackRock, a mesma que cria ETFs tais quais IVV e VVB11. E para mudar um pouco o tom aqui, eu também invisto em umas empresas meio diferentonas. Elas têm uma proporção menores, mas elas estão ali. Tem uma empresa de games chamada Take-Two Interactive Software, e essa Take-Two, por exemplo, ela é dona de um dos jogos super famosos, que é o GTA. Inclusive, eu tô animada esperando o lançamento do GTA 6, e esse jogo tem a previsão de ser um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Eu também tenho na minha carteira a Nintendo, uma empresa japonesa que continua sendo uma empresa de entretenimento muito relevante. Recentemente, a Nintendo fez o lançamento do Switch 2, que fez muito bem para as ações. E por fim, uma escolha um pouco mais arriscada que eu fiz foi o Banco Inter. Eu comprei lá atrás, antes de quando eles converteram para BDR, ou seja, quando eles saíram, da Bolsa Brasileira. Então é um pouco mais chato de calcular, mas eu acho que em média eu tive uns 20% ao ano de rendimento desde que eu investi no Banco Inter. E o Inter, ele foi um banco digital pioneiro, na Bolsa Brasileira. E naquela época eu já enxergava que esse banco estava muito na frente, nesse setor, o que justificava, o risco de investir nessa ação. E muitos de vocês me perguntam bastante sobre dividendos. E a verdade é que, como eu estou numa fase que a gente chama de acumulação de patrimônio e não de usufruto, então acaba que os dividendos, eles não são a minha prioridade do momento. Porque o que importa para mim é a rentabilidade total, que inclui a valorização das ações e também dos dividendos, mas eu não olho para eles de uma forma isolada, porque olhar só para os dividendos matematicamente não faz sentido na minha estratégia. E se você quiser entender melhor, eu tenho um vídeo aqui falando sobre dividendos, eu vou deixar linkado para você assistir depois. Bom, e quanto à minha rentabilidade, olhando aqui para os últimos 2 anos, eu tive uma rentabilidade de 30% ao ano, só com a parte da minha carteira de renda variável. Eu já invisto tem um bom tempo, mas eu só adotei para valer essa estratégia que eu sigo hoje, é bem recente, assim, mais ou menos uns 3 anos. E o meu único arrependimento é de não ter aprendido sobre essa estratégia antes. Porque, sinceramente, eu vejo essa galera se estressando com o balanço das empresas brasileiras e eu não sinto saudades nenhuma. E eu comecei a adotar essa estratégia gradualmente. Então, fui reduzindo e eliminando aportes, em algumas ciladas conforme eu fui evoluindo. Mas lembre-se de novo que isso não é uma recomendação, isso é só o que eu faço e o que tem funcionado para mim. E a verdade é que a minha estratégia, ela é muito simples
e muito acessível. O segredo é você investir através de ETFs de índices. A maioria dessas empresas que eu comentei no vídeo, elas fazem parte desse ETF. A grande vantagem aqui é que você tem uma recomposição automática, caso alguma empresa perca, o fundamento, ou surja uma nova empresa queridinha, como por exemplo a Nvidia, que também faz parte da minha carteira. E se você quiser entender mais sobre como que eu invisto e o porquê que eu não tenho uma alocação tão grande em empresas brasileiras, eu recomendo que você assista esse vídeo daqui.